Opa! Muito boa noite! Começando mais uma live sexta-feira. Sexta-feira extremamente polêmica, né? Muita coisa acontecendo no Brasil, mas a gente não pode perder o foco aí da nossa geração de conteúdo, dos nossos estudos aí nessa época de quarentena. Então, muito boa noite para você que está aqui para acompanhar hoje. A gente vai bater um papo com o engenheiro civil Bruno Branco. Então, ao longo de todas as semanas, das últimas 2 semanas, eu tenho trazido profissionais aqui para bater um papo com vocês sobre noções de mercado, como posicionamento, como entrar, como gerar valor, gerar serviços. E hoje nós vamos fazer um bate-papo mais de conteúdo, mais estratégico, no sentido de conhecer a importância da gestão de uma obra, saber quais são os pontos ali que são observados e que vão trazer para você um ganho, porque às vezes a obra atrasa, às vezes tem problema com o prestador. Então, conhecer esse dia a dia da obra vai ser muito bacana e nada melhor que conversar com um engenheiro experiente para a gente bater esse papo. Deixa eu ver, o Bruno já entrou aqui, vou chamar ele. Bruno, eu vou te chamar aqui, aí você tem que... Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Tô aqui. Ainda. Fala, Bruno! Beleza? Opa, Boa noite! Boa noite, Carlos. Tudo bem? Tudo certo e você? Tudo ótimo. Aqui Sexta-feira, ainda né? sua imagem não apareceu para mim, Pra mim, eu já tô me mas está vendo e te carregando. vendo. Tá tudo bem Show, aqui. show. E aí, sexta-feira polêmica, né? Mas a gente não Cara, pode perder o foco. não pode, né? Porque apesar desse cenário político interferir diretamente na construção civil brasileira, né? Que é a nossa área de interesse, a nossa rotina Sim, continua, né? É muito difícil toda essa briga, essa inconsistência no nosso cenário político afetar diretamente de forma muito rápida. Demora um pouco para a construção civil mostrar os resultados dessa briga que a gente está tendo. Então, a gente tem que sim, continuar sim. firme aí, não pode deixar a obra parar, né? Senão para o Brasil. Não. Exato, e um dos mercados aqui, pelo menos aqui em São José, que não parou foi a construção civil, né? Então, os alunos aqui do Instituto, o pessoal continua trabalhando, continua executando, porque foi uma das formas de não deixar o mercado esfriar, o Brasil parar, né, em si. Então, mesmo com essa quarentena aqui, não parou e no estado de São Paulo, né? Sim. Acho que a construção civil, o governador sabe, né, que é uma a espinha dorsal da sociedade, e por isso ele deixou expresso, né, deixou claro que não era para ser afetado, tanto a construção civil em si, como as lojas que fornecem o material para que a gente possa continuar trabalhando. Isso foi muito importante, né? Sim, sem dúvida. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui para o pessoal. Vocês estão vendo os dois? Ou vocês estão só me vendo? Porque para mim aqui o Bruno não está aparecendo, só para eu ver se é alguma coisa da conexão, para a gente já entrar direto aí no nosso bate-papo. Se todo mundo estiver vendo os dois, aí é alguma coisa aqui. Bom, eu tô te vendo e estou me vendo. A Tá falando imagem que do a Bruno não minha imagem aparece. não aparece. É. Ô, Bruno, vamos fazer o seguinte, eu vou te derrubar e vou te trazer de novo, beleza? Perfeito. Vamos ver se entra, Tá bom? tá bom? Vamos ver se agora vai, vamos ver se agora funciona. A internet é assim, né? A gente, live, quem sabe faz ao vivo. Aqui não tá carregando ainda pra mim, Brunão. Então, pra mim tá tudo preto aqui também. Tá, né? Vamos ver se vai. Senão a gente vai fazer como se fosse uma rádio hoje. Boa. Deixa eu ver aqui se vai carregar. Cara, enquanto carrega, Bruno, conta pra gente. Quem que é o Bruno Branco? Como é que você começou aí? Conta um pouquinho da sua história pra quem não te conhece. Agora ele caiu. Vamos lá, vamos ver se vai. Ô Bruno, tenta colocar no seu 3G. Vamos ver se pelo 3G vai, tá? Às vezes o Wi-Fi tá bem ruim.
Tenta jogar no 3G. Eu vou te chamar de novo aqui pra gente começar. Vai dar certo, vai dar certo. Aqui. Opa, aí foi, Aê, agora agora foi. sim. Nada que reiniciar o sistema não resolva. É verdade, sempre é Hum, aquela máxima, né? Deu exato. BO, reinicia que dá certo. Isso aí. Bom, vamos lá. Brunão, e aí, vamos lá então. Conta pra gente quem que é o Bruno, como é que você começou, conta um pouquinho da sua história pra gente, pra quem não te conhece aqui. Bom, meu nome é Bruno Branco, né? Eu sou de Guaratinguetá, aqui no interior de São Paulo. E eu sou formado pela Unesp, né? Pela FEG, a Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá, Unesp aqui, campus de Guaratinguetá. E eu comecei a trabalhar com obra em 2012. Tá? Eu comecei aí, quem trabalha com obra, quem é profissional da área vai entender, eu comecei como apontador na obra. Então é aquele cargo de entrada mesmo, cara que faz a medição, que define o que cada um produziu naquele período de tempo. Isso foi muito construtivo para mim. Aí eu terminei a minha graduação e em seguida eu fiz uma pós-graduação na parte de engenharia de perícias e avaliações. Então, a minha formação técnica é essa. Eu sou engenheiro civil e perito em engenharia de avaliações e perícias. E, Legal. bom, a minha experiência na área de construção, como eu disse, começou em 2012 e desde então eu tenho um leque bem variado, né, de obras. Já trabalhei desde obras residenciais, já passei por reformas em grandes empreendimentos imobiliários, grandes empreendimentos comerciais, e nos últimos 4 anos eu trabalho na área de construção pública. Eu trabalho na área de obras públicas, prestando serviços para prefeituras das cidades aqui do Vale. Então, nesse Legal. período aí, já entreguei várias obras para várias cidades, né? Tem Guará, Potim, eu tive obra em São José dos Campos, em São Bento do Sapucaí. Então, a gente tem um leque aberto e, como eu digo para meus amigos, né, a construção civil, o diferencial é que a gente não fica produzindo sempre no mesmo lugar. A gente produz e vai para outro lugar para fazer outra obra. Então é isso, esse é meu Sim, currículo, a minha tem muita ideia. demanda, né? Tem uma demanda muito grande e em lugares variados, né? Esse que a gente tem que Sim. estar sempre disposto a ir atrás da obra, né? Se ficar parado e querer que a obra venha até a gente, é É, complicado. A gente tem que estar disposto a é. correr. Show de bola. Brunão, quando eu te convidei aqui, uma das coisas que me chama atenção e que eu queria trazer para quem assiste, para os alunos que vão assistir depois também esse nosso bate-papo, é a sua capacidade de organização, de liderar. E você mesmo falou assim, cara, gestão de obras para mim é um assunto que eu gosto de falar, que eu me sinto tranquilo. Então, cara, primeira coisa, assim, para você, o que é fundamental para a gente começar a pensar em uma gestão de uma obra para uma obra ter sucesso? Bom, fundamental, que a gente não tem para onde fugir. O profissional que vai gerir a obra, o gestor dessa obra, desse projeto de construção civil, ele tem que conhecer esse projeto. Então, é o primeiro fundamento. O profissional que vai fazer essa administração, ele tem que conhecer todas as etapas relacionadas àquele projeto. Tá? Então, o profissional, é interessante que ele saiba executar todas as etapas? Até é. Né? Vamos falar de um pedreiro que evolui, que vai estudando, vai aperfeiçoando, aprofundando o seu conhecimento e tem essa parte técnica, teórica, que consegue aplicar em toda a obra. Só que não é isso que acontece normalmente. Então, o ideal é que esse profissional, o engenheiro civil, o técnico em edificações, o mestre de obras, ele tenha o conhecimento total do projeto para poder delegar e cobrar as funções de cada profissional relacionado. Né? Então, base, conhecimento geral do projeto. Tem que aprofundar, tem que estudar o projeto. E não adianta, apesar de a gente ter similaridades, cada projeto ele é muito específico. Cada projeto ele vai seguir uma linha de caminho. A gente tem uma base, né? Tem um caminho geral que a gente usa, mas a gente tem que entender cada projeto. Cada localidade tem
uma disposição de entrega de material, tem um tipo de cliente diferente, tem uma disponibilidade de mão de obra para aquele local. Então, a gente tem que fazer uma análise individual de onde está sendo esse projeto e como é o projeto. Então, fundamental, primeiro item, conhecer o projeto. Literalmente, né, abrir todos os projetos em cima da mesa. O meu chefe, inclusive, que é o meu grande mentor aí nos últimos anos, ele tem essa prática que eu acho assim, excepcional. Abre todos os projetos e entende cada etapa da obra. Vê o que é a parte de estrutura, vê como é a parte elétrica, a parte hidráulica, a parte de acabamento, como é cada detalhe desse projeto. Então a gente tem que ir bem profundo para poder fazer uma gestão mais eficiente. Show de bola, show de bola. Antes da gente continuar, eu vou pedir para quem está aqui assistindo, se achar que faz sentido, do lado aqui dos comentários tem um aviãozinho, clica e manda para pelo menos 3 pessoas, para que a gente consiga levar mais informações, mais esse conteúdo. O Bruno tem muita experiência para compartilhar com a gente, então vai ser muito bacana o bate-papo e essa visão que a gente vai trazer aqui da obra em geral e do caminho que você tem que seguir aí para um maior sucesso do empreendimento. É ou não é, Brunão? Antes de a gente continuar, deixa eu só voltar ao tópico anterior, eu peço desculpas. Quando eu falar um pouco de mim, da minha formação, eu não posso deixar de citar, né, como eu falei agora do meu atual chefe, meu atual engenheiro responsável pela empresa, os outros chefes que eu tive, né, porque eu acho que dentro da construção civil, a parte teórica ela é muito importante, né, a nossa formação, a construção da teoria, ela é muito importante. Mas o conhecimento que a gente aprende na obra com o nosso mentor, com o nosso supervisor direto, com o nosso responsável, é muito importante também. Então, hoje, toda essa parte de liderança, de postura, de análise técnica do projeto, eu devo aos meus mentores, né, aos meus chefes. Então, eu não poderia deixar aqui de agradecer, primeiro, os caras que realmente introduziram esse conceito de gestão de pessoas de uma forma mais orgânica, de uma forma mais responsável, né, mais sustentável, que foi o Paulo Borges e o Mário Borges, da B. Borges Construção Civil, que me ajudaram assim de uma maneira muito, muito, muito grande. E tive também a experiência aí no Instituto da Construção, que foi muito legal também, essa parte de poder dar aula, de poder estar ali lidando direto com os fornecedores, com os prestadores de serviço. E nos últimos anos aí, o Alessandro Zanini, que é o dono da construtora onde eu trabalho hoje, né, que é a construtora incorporadora Zanini, que é aí de São José dos Campos, ele é realmente um grande professor, né? Ele usa a obra como uma sala de aula e para nos ensinar todas as etapas. Então eu acho que isso é a consolidação de tudo que a gente aprende, tanto num curso quanto na faculdade, é a gente poder olhar para a obra e falar, legal, agora eu estou aplicando toda aquela bagagem de conhecimento que eu tenho. Então, já fica aí meu agradecimento e uma complementação desse meu currículo. Obrigado aí Show de aos meus bola. mestres. Brunão, e aí, cara, você trouxe um ponto que eu acho que é muito bacana a gente entrar, que você falou assim, no primeiro mentor que eu tive, questão de liderança. Na obra, a gente lida com várias equipes, tem várias frentes. Eu tive a oportunidade de levar os alunos do curso de mestre de obras aqui, para a gente visitou a construção da ponte, do Arco da Inovação aqui de São José. E nós fizemos um bate-papo com o mestre de obras geral. Então, era o mestre de obras que coordenava todas as equipes da obra. E o fator que me chamou muita atenção, nós questionamos dele sobre rotina dele, foi o planejamento. Então, ele fazia o acompanhamento, mas no dia anterior ele tinha a visão global do que aconteceu na obra, daí ele já via as tarefas do dia seguinte, delegava todas as tarefas no dia anterior, porque o pessoal já chegar na obra sabendo o que ele ia fazer, e aí ele ia acompanhando a evolução. Então essa questão de liderar, de fazer as equipes produzirem, é muito bacana e eu vejo como um diferencial. Como que você põe, como que você vê isso no seu dia a dia de trabalho? Bom, essa organização das atividades a serem feitas, né, e dos profissionais que farão essas atividades, eu vejo como rotina diária do gerenciamento de obras, tá? Então, é responsabilidade do supervisor daquela obra
ter essa visão. E essa visão do projeto, da obra como um todo, é uma grande característica que diferencia os profissionais. Então, o gestor, ele tem que ter essa visão total da obra. Ele tem que entender que uma etapa de produção depende da outra. E que para serem realizadas essas tarefas, nós precisamos de materiais específicos, nós precisamos de ferramentas específicas, precisamos de equipes de mão de obra diferenciada. Então, se a gente for deixar para delegar as funções na hora que ela tem que acontecer, você vai esbarrar em falta de material, vai esbarrar em falta de ferramenta, vai esbarrar em equipes trabalhando no mesmo ambiente e uma atrapalhando a outra, tá? Então, essa parte da divisão de tarefas e de qualquer projeto, né, de modo geral, mas quando a gente fala da construção civil, isso fica muito claro porque é visível. Às vezes você tem que fazer ali um revestimento na parede, tem que fazer uma pintura no teto e uma instalação elétrica no mesmo ambiente. Então, às vezes, se for uma casa ou um empreendimento menor, você vai ter 8, 9 profissionais trabalhando no mesmo espaço. Então, isso fica inviável. Tá? Então, esse planejamento das etapas de execução do serviço é extremamente importante. E é isso que define, que diferencia um profissional gestor, um engenheiro, um mestre de obras, o responsável pela organização. Ele tem que ter equipes especializadas na execução daquela atividade para que ele possa que ele possa garantir a atividade bem executada. Mas depende da gestão dele, da organização dele, colocar as equipes, o material e as ferramentas no local certo e na hora certa. Então, isso de no dia anterior você organizar o que vai ser feito no dia seguinte, e eu digo mais, né? No começo do empreendimento você faz um cronograma e ao longo do empreendimento você vai acompanhando. Esse cronograma, ele é um termômetro. Ah, eu estou fugindo do cronograma. Opa, então eu tenho que ajustar. Porque você consegue atrelar a essa organização o pedido de material. Tem material que demora 15, 30 dias para chegar na obra. A contratação de equipes específicas. Então, às vezes, para fazer um serviço muito específico, eu preciso de uma mão de obra específica que às vezes a região não tem. Então eu demoro, às vezes, 1 semana, 2, para conseguir encontrar o profissional e levar ele até a minha obra. Então, essa visão de gestão de etapas de execução, ela é indispensável. Tá? Então a gente tem que bater, e é uma rotina diária. Todo dia de manhã a gente acompanha, né, o início dos serviços, passa para as equipes, e no final do dia, antes de ir embora, antes de fechar a obra, faz ali o resumo do que foi produzido no dia e já planeja o que vai ser feito no dia seguinte. Aí grandes obras, como é o Arco de São José, como é uma reforma num shopping center, a construção de um hospital, alguma coisa, nós temos ali uma sala de engenharia, onde essas etapas elas ficam expostas, normalmente num quadro, numa lousa, para que as pessoas possam ver o que foi combinado. Isso é um outro fator também, né? A gente não pode só falar, porque nós esquecemos, o profissional esquece, então tudo que faz parte da gestão e do planejamento do projeto e da obra, mais especificamente, tem que ser escrito. Então, escreve num post-it, escreve num quadro de atividades, mas isso tem que ficar registrado, para que o profissional possa ver e para que nós possamos seguir uma linha de raciocínio para que a obra ande de maneira saudável, né? E, assim, por mais que esteja planejado, que esteja tudo programado, vai ter imprevistos, né? Vão acontecer alguns problemas. Eu acho que uma das diferenças do líder, do gestor, é como que ele lida com esses problemas, né? Como que ele vai pegar isso e transformar em alguma atitude ou liderar a equipe para fazer isso, né? Que dica que você pode dar para o pessoal? Aqui a gente tem alunos de mestre que eu já vi entrar, então a gente tem pessoal que é da construção e quem tem interesse também em saber, pelo que eu já vi passando aqui. Então, na sua visão
lidar com problemas e com imprevisto na obra? Como que você faz? Que dica que você pode dar para o pessoal que está começando, que quer se aprofundar nisso? Carlos, eu tenho uma história muito marcante que eu acho que vale muito a pena contar rapidinho, que foi o que abriu a minha mente para essa resolução de problemas na obra. Eu estava no turno da noite, então eu trabalhava das 10 às 6, das 10 da noite às 6 da manhã, na reforma do shopping aqui de Guaratinguetá, e a gente estava fazendo um banheiro lá e tinha que inaugurar para o Natal, né? O shopping no Natal, prioridade, tinha que inaugurar a obra. Aí atrasou a mão de obra, atrasou tudo, e eu desesperado, né? Porque eu tinha meu chefe me cobrando, a equipe do shopping me cobrando, todo mundo me cobrando, e eu estava perdido. A palavra era essa, eu tinha esse prazo, eu estava estressado, foi uma situação horrível. Aí veio o Mário Borges, né? Que foi a grande lição que eu tive dele na obra, e todo mundo desesperado, a gente ali dentro do problema, sem entender meio que como que eu podia resolver. Era impraticável atender o prazo naquele momento. E ele chegou assim, o banheiro era dividido em duas áreas iguais, era espelhado, né? Cada banheiro eram dois setores. Ele chegou, ele olhou, falou, pessoal, se a gente dividir, entregar só metade, atende? Aí o pessoal do shopping falou, pô, atende, isso aqui já eu consegui inaugurar essa parte já, e beleza. Ele falou, então, tá resolvido. Então, o cara chegou e falou, não tem como entregar tudo. Se eu separar isso aqui e segregar, vocês conseguem, isso aqui atende, eu consigo atender o objetivo? E estava todo mundo desesperado, todo mundo ali tão pressionado que a gente não enxergava que a solução do problema estava na nossa frente. Era só dividir o problema ao meio que a gente conseguiria entregar. E enquanto estava inaugurando uma área, a gente estava trabalhando na outra, e com atraso ali de 3, 4 dias a gente conseguiu entregar tudo. Assim, foi a grande lição para mim. Então, o que eu passo para vocês? Né, para o profissional, para o gestor. Primeira coisa na obra é calma. Tá? Nenhum problema ele se resolve trocando os pés pelas mãos. Às vezes você até acha que encontrou uma solução para esse problema e essa solução ela pode ter um custo financeiro, ela pode ser um retrabalho muito sério. Então, na parte de gestão, a gente não pode ficar desesperado. Então, controle emocional, literalmente, ele é indispensável para o gestor. Então, o gestor ele tem que ser aquela pessoa focada, calmo, né? A gente tem N problemas. Toda obra tem problema, toda obra tem contratempo. Não existe obra perfeita. Tá? A obra, a gente costuma brincar, em quem é do ramo, né, você deve ouvir, que só muda o endereço. Porque vai ter problema, a gente vai ter contratempo, o cara não vai entregar o material na hora, a equipe ali vai passar mal naquele momento, vai aparecer uma coisa que você não planejou antes, que você tem que resolver na hora. Primeira coisa, calma. Segunda coisa, clareza no raciocínio. Então, eu gosto muito de usar um caderno mesmo, e escrever. Eu ponho ali o que eu preciso fazer para ir enxergando as soluções possíveis. Então, a gente tenta, para aliviar um pouco a mente, né? Tem gente que fala que engenheiro tem que ter tudo de cabeça, tem que ter toda a solução na hora, como se a gente fosse uma máquina, assim, um computador. Eu sugiro que eu aprendi que dá certo. Tira a ideia da cabeça e põe no caderno. Desenha, constrói ali o que você precisa. Escreve a coluninha de o que eu preciso fazer. E em cima disso, você vai conseguindo encontrar soluções. Algumas mais viáveis que outras e algumas impraticáveis. Aí vem, obviamente, o problema que não tem como a gente tratar com essa calma, né? Que tem que ser resolvido naquela hora, porque a obra tem que entregar às 5 da tarde e 10 da manhã o profissional não foi trabalhar, ou o profissional identificou que uma passagem está bloqueada, e você tem que resolver. Galera, respira, pergunta para a equipe ali, o que você acha que pode fazer? Cada um vai dar uma opção, porque são visões diferentes. E baseado nessa visão, você consegue dar uma respirada, que é muito importante, e aí sim você consegue planejar a resolução desse problema. Então, resolver problema em qualquer ambiente. Pode ser um ambiente de obra, pode ser um ambiente até pessoal. A resolução de problemas e o gerenciamento de pessoas, essas atividades requerem calma
e um controle emocional muito grande, para a gente poder lidar com o estresse, né, e conseguir ter uma visão clara do assunto. Isso é muito importante, a Sim, calma e o uma, pensamento organizado. uma coisa que eu vejo, Bruno, também, nisso que você estava falando, me remetendo aqui, é aceitar que você tem o problema, né? Muitas vezes acontece alguma coisa assim, não, isso daí dá para resolver, e a pessoa não encara. Opa, calma aí. Vamos olhar para esse problema e procurar uma solução. E às vezes até, de fato, compartilhar isso com o cliente. Então, por exemplo, o pessoal do shopping queria que entregasse a obra, e assim, não vai dar para entregar a obra, a gente tem que entender que não vai. O que a gente pode fazer para atender a sua expectativa? Porque às vezes o prestador ou a equipe fica, não, vamos fazer que vai dar, vamos fazer que vai dar, e chega, não deu. Aí frustra o cliente, fica chateado, fica a palavra mais calma, o cliente fica chateado, né? Mas isso pode gerar quebra de contrato, processo, multa, etc. Se você tivesse feito um alinhamento prévio, talvez isso não acontecesse, né? Então, quando a gente lida com o cliente, em qualquer outro, vamos usar para a obra que é o nosso ambiente aqui, né? Mas isso vai para qualquer projeto. Quando a gente lida com o cliente, a gente tem que ter muito claro que nós temos que oferecer um produto de qualidade. E qual é a definição dessa qualidade? Essa qualidade é atender às expectativas do cliente. Então, isso tem que ser claro. O cliente ele tem que estar ciente das expectativas que ele tem e nós, enquanto fornecedores dessa obra, desse projeto, enquanto gestores, temos que trabalhar para que as expectativas desse cliente sejam atendidas. Então, isso é muito claro. Deu um problema, não tem como resolver naquele momento, a gente tem sim que comunicar esse cliente, para que ele não ache que. Mas tem que comunicar também de uma maneira que não façamos o problema parecer maior do que ele já é. Justamente porque o ambiente de obra, de construção, ele é um ambiente estressante. O cliente ele quer a obra dele pronta para ontem, ele quer ter o dinheiro Sim. que ele investiu, o retorno mais rápido. Então a gente tem que ter aquele meio termo. Muitas das coisas resolve na obra, muitas das coisas são resolvidas na própria obra, o cliente faz parte do dia a dia de obra. Agora, quando encara um obstáculo ou algo que eu tenha que mudar o projeto, ou algo que seja inviável à realização, aí sim o cliente tem que ser chamado, o cliente ele tem que participar da decisão da solução, né, da escolha da solução. Porque às vezes você toma muita responsabilidade para você e acaba passando por cima do cliente. Aí você não atende uma expectativa que ele estava criando. Então, às vezes é mais fácil você trocar a expectativa do cliente do que tomar essa decisão e acabar passando por cima do cliente da obra. A gente tem que entender, nós não somos o usuário final dessa obra, nós não somos o cliente da obra. Então nós temos que atender a expectativa do nosso cliente e muitas vezes não a nossa. Então nas minhas obras eu uso cadeias, níveis de expectativa. Então eu tenho o prestador de serviço que tem que atender a expectativa do empreiteiro dele. Esse empreiteiro tem que entregar um serviço que atenda a minha expectativa. Eu tenho que entregar um serviço para o meu superior que atenda a expectativa dele e, por vez, né, ele vai entregar um serviço para o cliente nosso, que é o cliente final, que atenda a expectativa desse cliente. Então, a gente tem que ter isso muito claro. As pessoas elas têm que atender essas expectativas ao longo da obra. Isso gera uma situação de qualidade do serviço, né, de bom acabamento, do mínimo retrabalho possível, e aí sim a obra consegue andar de uma maneira mais suave, né, com menos solavancos. Show de bola. E falando exatamente nessa parte da obra andar, né, com menos solavancos aí. Quando você tem várias equipes, então você tem empreiteiros, você tem prestadores, uma cadeia de pessoas trabalhando e você fazendo essa liderança aí, né? Quais são as ferramentas e como que você aborda esse pessoal, né, esses trabalhadores, para que eles entreguem, eles produzam no prazo e com a qualidade que você quer?
Como que é a sua rotina ali de acompanhamento? Bom, é muito simples, né? A gente tem um motivo pelo qual aquelas equipes estão trabalhando, né? A gente tem um motivo. O profissional está trabalhando porque ele precisa do salário. Ele está ali vendendo a mão de obra dele em troca de dinheiro. Não tem muito o que falar. Uma ferramenta que é a niveladora da qualidade do serviço é o critério de medição. Então, no começo da tarefa, né, no começo da atividade, isso depois de ter contratado o profissional, né? Você procura um profissional que tenha uma mão de obra qualificada, já procura ver outros serviços que aquele profissional fez. Tem uma coisa que fala que as pessoas não mudam, né? Então, se você olhar lá, o mesmo pedreiro fez 5 paredes e as 5 ficaram tortas, não vai ser na sua obra que ele vai fazer uma parede reta. Então, isso é o primeiro critério, a primeira peneira que tem que ter. O profissional ele tem que apresentar um serviço de qualidade, um serviço que atenda à sua expectativa. Então, beleza, o profissional atende à sua expectativa na questão da mão de obra. Você tem que ter clareza no objetivo. Então, quando você chega para a equipe de mão de obra, você tem que ser claro para pedir exatamente o que você quer que eles façam. Então, eu vou vou pintar uma parede. Ó, pintor, eu quero que a parede seja selada, eu quero que depois da seladora venha a massa corrida, em cima dessa massa corrida eu quero essa tinta látex aqui, acrílica ou não, para que a gente não tenha o problema de ter um serviço e depois do serviço executado, você fala, não, isso não me atende. Então, a gente tem que ter clareza no objetivo. Então, isso, para mim, facilita muito a conversa com a equipe. Outra coisa que eu vejo que acontece muito é a questão do melindre, do desconforto. Então, normalmente em obra, a gente ouve muito falar, o engenheiro não conversa com o peão. O gestor da obra não conversa diretamente com o peão. Algumas vezes, isso acontece porque a gente tem níveis de hierarquia, né? Então, a gestão da obra conversa com os mestres de obra. Os mestres de obra, eles passam para os empreiteiros ou diretamente para os líderes de equipe. E esses líderes de equipe controlam a qualidade do serviço. Nas minhas obras, eu tenho reuniões semanais. Então, no começo da semana, né, quando a gente faz o planejamento do que vai ser executado na semana, eu junto a equipe toda, todo mundo, desde o prestador até o empreiteiro, todo mundo junta, e eu passo as minhas expectativas. Então, eu acho isso primordial. Eu acho que isso abre uma linha de comunicação, né? O prestador entende que você faz parte daquela produção também. Apesar de você ter um nível de conferência, um nível técnico de gestão, você também é peça ativa dessa produção. Eu acho que isso já quebra muito dessa barreira invisível que existe e você consegue que todo mundo trabalhe mais norteado, né? Todo mundo trabalhando junto para conseguir produzir uma obra de qualidade. Então, eu acho que a comunicação dentro da obra é fundamental. Tá? Então, os objetivos eles têm que ser claros, os caminhos que vão ser seguidos para alcançar esses objetivos, eles têm que ser claros, muito bem traçados, e essa comunicação tem que ser constante. Dentro de um ambiente de projeto, não pode haver represa de informação. No final da semana, eu vou identificar que aconteceu um problema lá no começo da semana. Opa, por que a pessoa que viu esse problema já não passou essa informação e a gente já resolveu esse problema aí, às vezes com 5 dias de antecedência? Então, é por isso que o gestor ele tem que ter ciência da obra como um todo, do projeto como um todo. Tem que estar na obra, tem que estar fiscalizando, sim, os serviços que estão sendo executados e tem que deixar muito claro o que é para ser feito e da maneira que ele quer que seja feito. Eu acho que isso minimiza bastante esses problemas de mão de obra ser inadequada. E quando você identificar que algum prestador está prestando um serviço que não atenda a sua necessidade, já tem que ser direto. Não tá bom, ou você melhora agora, ou eu vou pedir para que você pare de realizar essa função. Isso tem que ser muito claro, tá? A gente não pode, num projeto, a gente não pode ter vergonha. Isso é muito claro.
Ah, eu não vou falar porque ele vai achar que eu estou perseguindo. A gente tem que ser claro no nosso objetivo, que é realizar um projeto de qualidade. E todo mundo que está na nossa equipe tem que saber que a gente está trabalhando pelo mesmo objetivo. Legal. Bruno, e nessas reuniões de alinhamento aí, por exemplo, nas suas segundas-feiras aí, né? Acontece às vezes de você compartilhar a sua expectativa da semana e o empreiteiro, o prestador fala assim, não faz sentido, ou eu não vou conseguir atender a expectativa. Você vê isso acontecer, e aí você tem que levar ele a entender como que funciona isso daí. Claro, nós somos uma equipe, né? Como eu falei das visões diferentes acerca do mesmo assunto, toda a visão dos membros da equipe ela é válida e ela tem que ser ouvida. Então, as visões elas são compartilhadas. Né? Então, nessa reunião de segunda-feira, quando eu exponho as expectativas, quando eu exponho as metas a serem atingidas, quando a gente conversa sobre as atividades, várias vezes o empreiteiro chega, né, o líder da equipe, fala, ó, e se, vou dar um exemplo aqui, e se ao invés de eu começar a pintura, eu atacar por fora, porque essa semana a gente vai ter uma semana de sol, então eu vou fazer o concreto da calçada externa. E aí semana que vem, que eu vi na previsão e vai chover, a gente faz a pintura. Tem algum problema? Isso é um exemplo, mas são situações que acontecem. Aí você, como gestor, como aquele que entende a expectativa financeira, né, que a obra tem que estar girando, você tem que estar recebendo dinheiro, você tem que fazer essa escolha. Em algum momento, fazer a pintura interna ou fazer um revestimento, ele pode ser peça crucial para que você atinja o andamento necessário da obra. Em algum outro momento, você pode fazer essa mudança de realmente, não, vamos aproveitar o sol, atacar nessa área e depois a gente corre e ataca na área interna. Então, o mais importante é isso, é que a equipe trabalhe junto. O gestor ele tem um papel fundamental, que é o cara que organiza essas ideias. Mas ele tem que apresentar, eu pelo menos, né, eu apresento essa situação para que todos possam palpitar. E é muito importante ser ouvido, porque às vezes a gente está muito focado numa linha de trabalho, está muito focado na resolução de algum problema e passa alguns detalhes despercebidos. Então eu acho que, novamente, falando da comunicação, essa comunicação ela tem que ser bem clara e todos têm que ter espaço para opinar. Então é muito comum, né, para mim perguntar, o que você acha? Você acha que desse jeito está bom? Você acha que a gente consegue na sexta-feira ou no sábado cumprir esses objetivos? Você acha que tem que mudar alguma coisa? Se tiver bom para todo mundo, se os objetivos traçados atenderem as minhas expectativas dessa semana, desse andamento de obra, e os objetivos traçados forem tangíveis para a equipe também, aí a gente deixa no quadro lá e usa como referência para a semana inteira. Legal, essa questão da comunicação é o que eu vejo também, se você não tiver essa abertura, ou não ouviu a mão de obra, o prestador, a liderança que está abaixo de você, eles podem deixar de te levar, né? E às vezes você tá, não, tem que fazer isso, tem que fazer isso, e o cara já sabe que não vai dar certo, ou que vai atravancar, fala, não, deixa quieto, quando estourar lá, ele se vira com o problema, né? Isso é um risco muito grande, porque às vezes quando a gente impõe, fala, não, vai fazer assim, porque eu estou mandando. Em algumas vezes acontecem situações que pedem uma atitude mais enérgica. Né? A gente está na obra, a gente sabe que a obra é um ambiente com vários tipos de pessoas, que tem várias personalidades diferentes. Em alguns momentos, nós temos que ter, sim, o gestor de obra, ele tem que ter uma postura mais enérgica. De modo geral, a postura do gestor ela tem que ser firme e coerente. Tá? Não existe essa de gestor bom, é gestor agressivo, é gestor que estoura na obra, que xinga funcionário, não existe isso. Quando o gestor ele faz isso, a mão de obra que está se sentindo ofendida, ela tende a minar a liderança desse gestor. Então, graças a Deus eu não passei por situação dessa, mas nós ouvimos histórias e já vimos colegas que têm funcionários, tiveram, né, que
fazem de errado de propósito para chegar Oh, quando o problema aparece e falar, eu avisei que não ia dar desse jeito, mas o engenheiro me mandou fazer e eu fiz o que o engenheiro mandou. Quem manda é o engenheiro e eu só fiz o que ele mandou. Isso acontece, isso é muito comum, tá? Isso é um problema muito sério e a gente tem que se resguardar. Como que a gente se resguarda disso? Tendo essa comunicação e tendo uma postura de ouvir, tá? A gente não precisa ouvir o tempo todo, mas a gente tem que ter um canal aberto para ouvir o que o prestador está falando. Porque senão a gente sim, começa a tomar todas as decisões, começa a impor a nossa vontade, e quando der alguma coisa errada, isso vai ser sua culpa e não tem nem como você esquivar, tá? Então, para a gente minimizar os problemas que precisam de algum culpado, é bom que a gente converse e expanda mesmo essa visão para que outras pessoas possam ajudar. Então, isso fica aí a dica para quem está começando, para quem quer se aprofundar nessa parte de teoria. Isso você nunca vai ler em lugar nenhum, tá? Essa parte do comportamento humano, isso aí é só na obra para você entender. Tem muita gente boa que quer ajudar, que às vezes chega e fala sobre determinado momento, o jeito que você falou não ficou legal, você podia melhorar isso. E tem gente que espera você virar as costas para até furar o pneu do carro do engenheiro. O engenheiro está passando na obra, o cara chapiscando, joga a massa no engenheiro ou no supervisor. Isso são histórias que a gente ouve na obra, assim, que que parece isso. piada, mas é quando a obra Aham, está numa situação insustentável. O líder, ele já não está mais no papel de líder, ele está no papel de chefe, de impositor. E a equipe não acredita mais nessa figura. Então começa, sim, a atacar da maneira que pode, né? Então isso é um ponto muito sim. importante que o gestor tem que levar em conta. Então, voltando a falar da resolução de problemas, mantenha sempre a calma para você não trocar os pés pelas mãos e às vezes arrumar uma briga, arrumar uma indisposição com qualquer profissional dentro da sua equipe. Isso é muito importante. O bacana é quando você faz essa gestão compartilhada, vou chamar assim, com sua equipe, com seus prestadores. No começo da semana, você vai lá e pergunta: e aí, dá pra gente fazer até sábado? Dá. Se eles toparam que dava, e no meio lá eles viram, putz, não vai dar. A chance de gerar o engajamento maior deles para resolver e atingir aquele objetivo é maior, né, do que se você falasse no começo da semana, tem que fazer isso até sábado. Aí não Exatamente. deu, o problema é seu, você que não cumpriu, né? E mais uma dica que eu dou é para vincular essa questão do dá para fazer isso até sábado na medição, na questão de valor. Então, eu sempre chego para o empreiteiro, para o cara que está executando, isso aí tem que ser uma conversa separada da equipe, né? Tem que ser diretamente com o responsável por receber o valor daquela equipe ou diretamente com o prestador. Mas eu consigo, eu caramba, costumo falar direto com o empreiteiro depois dessa reunião. Eu chego com ele e falo, se a gente atingir as metas elaboradas, a sua medição vai ser X reais. Se você não atingir tal meta, o dinheiro que você vai receber vai ser menor. Você só vai receber o dinheiro relacionado a esse item daqui um mês, daqui 15 dias. Então, conversa com a equipe, deixa esse engajamento bem claro para que nós atinjamos essa meta na própria sexta-feira, no sábado, ou se vocês ficarem até mais tarde durante a semana, vocês conseguem. Então, eu acho que quando a gente estipula metas de produção, a obra ela tem um rendimento muito maior do que só essa rotina impositória, né, impositiva. Então, fica essa dica também para quem estiver fazendo a gestão, atrelar produtividade da mão de obra às etapas da sua produção. Então, se a equipe for produtiva, eu estou ganhando como gestor porque a minha obra está sendo bem produzida, né? Está andando bem. E a equipe está ganhando porque ela está recebendo referente àquilo que está sendo produzido. Então, é quando eu falo que é uma situação de ganha-ganha. Eu ganho pela obra e eles ganham realmente o salário, ganham mais pela produção. Isso é bem interessante também, é uma dica aí de gestão que é legal. Se a gente puder fazer desse jeito, eu recomendo. Pelo menos nos últimos anos que eu tenho feito, isso aí tem dado um excelente resultado.
Você costuma fazer premiação por meta, alguma coisa assim? Já fiz. Já atualmente, na obra que eu tô agora, não, porque é uma obra que está com valor fechado. Mas já trabalhamos na questão da premiação. Se atingir a meta dessa semana, todo mundo ganha meio dia de serviço a mais. Ou tem a questão de definir metas semanais. Então, chega no começo do mês, a gente define o que vai ser produzido no mês. Então, se o funcionário conseguir produzir, né, a gente divide por semana. Então, se a equipe conseguir bater aquela meta da semana, ela pode começar a produzir a meta da próxima semana e no final do mês, se ela produziu toda a meta, se ela bateu, né, todas as metas, essa equipe aí pode ter benefícios como o dia de folga, que o pessoal gosta bastante, ou também o dia de folga remunerado, né? Tipo, ó, sexta-feira vocês estão de folga, mas vocês podem vir para a obra para começar a produzir a próxima meta. Aí, se vocês continuarem batendo, vai ter mais um dia de folga. Então, o pessoal gosta bastante. E, obviamente, o benefício financeiro também, né? Ó, gente, se bater tal meta com tal tempo, eu consigo dar meio dia a mais para vocês, ou eu dou um dia a mais de salário para vocês. Isso depende Legal. muito de como é o contrato com a mão de obra. Porque quando o contrato é por empreitada, quando o contrato é por produção, você tem que estipular as metas e eles produzem para receber. Aí quando você tem um contrato com Uhum. a equipe contratada, quando você tem funcionários mesmo que fazem um dia a dia de obra, aí esse tipo de reconhecimento é muito válido. E eu acho isso muito importante, porque a gente que é funcionário, a gente gosta dessa questão do reconhecimento, né? Não tem por onde falar. Esse reconhecimento, ele é muito importante. Então, a gente tem que sentir a equipe. Às vezes, em obra, é muito comum o famoso churrasco de entrega de obra. Então, isso é uma coisa muito pequena, que no custo da obra é insignificante, mas que para a equipe isso gera um sentimento de união, um sentimento de reconhecimento muito, muito grande mesmo. Então, eu recomendo também que quem está fazendo essa gestão tenha essa noção de como ele pode recompensar a equipe pela produção, mas, obviamente, sempre levando em conta a parte financeira da obra e tudo mais. Para não fugir o custo, né? Ah, também não adianta, você vai dar o benefício de um dia a mais para o pedreiro e estoura o orçamento da obra. E daí o É. gestor tem que ter sempre o custo da obra na cabeça. Ele tem que saber quanto essa obra tem que gerar de lucro, né, para o empreendimento e quanto ela está gerando de custo para esse mesmo empreendimento. Então, o gestor é essa balança, ó, o custo da obra está aumentando. Então, eu tenho que dar uma segurada, mudar algumas rotinas da obra de modo que eu possa diminuir esse custo. Então, a obra está com custo baixo, a equipe está dedicada, então aí sim eu consigo começar a gerar essas recompensas. Né? Show de bola. Bruno, a gente está entrando aí nos minutinhos finais já, senão o Instagram derruba a nossa live aqui. Uma coisa que eu queria te perguntar, que você num cargo de liderança, de gestão, e que eu sempre converso com meus alunos questão de posicionamento, de geração de prova para vender o serviço deles, como que você faz a contratação, opção por um prestador ou outro? O que você busca num prestador ou numa equipe que você está ali contratando? Bom, então vamos focar essa pergunta na equipe de produção. É isso que você quer saber? Tá Então vamos aí. lá. Como que eu contrato alguém para produzir para mim? Primeira coisa, qualidade do produto. Qualidade. Eu preciso de alguém para assentar piso. O cara vai chegar lá, ô, seu Bruno, eu quero assentar, posso? Bom, você já assentou o piso? Ah, já fiz uma casa de 1.000 metros. Você tem foto? Será que eu posso dar uma olhada lá? Ah, não tenho, não tem como. Ah, ninguém me conhece, eu não sei quem é esse cara, não tem nenhuma referência. É complicado. Então, a primeira coisa que eu dou de sugestão é que o profissional tenha um portfólio, que tenha algo que mostre o trabalho dele. Isso é muito importante. No celular, eu fiz aqui, ó, uma obrinha que eu fiz, tem aqui o piso que eu assentei, a parede que eu pintei, a estrutura metálica que eu soldei. Isso é a primeira coisa. Eu dou muita preferência para ir até a oficina do profissional, até o lugar onde ele produz, para ver as condições que ele produz, para ver se ele vai me atender.
Beleza, o Legal. profissional vai atender. Aí eu tenho que escolher, né, entre profissionais. Às vezes os dois atendem. Eu vejo pela desenvoltura. O profissional que tem uma desenvoltura melhor, que se comunica melhor, tem um posicionamento melhor, ele é mais fácil de se comunicar. Então ele vai entender com mais clareza os meus objetivos e vai conseguir passar para mim também os anseios dele. Então essa questão de postura e comunicação para mim é primordial. Então eu acho que inicial, qualidade do serviço. Acho que isso aí não tem para onde fugir. E depois essa postura comportamental, como que ele se coloca diante da obra, diante do próprio gestor que está fazendo ali a entrevista, para ver se ele entra na equipe ou não. Bruno, preço é fundamental ou você prioriza mais a qualidade e a entrega? Bom, é o que a gente fala na minha obra agora. A gente tem um preço fixo. Então, a gente trabalha para o governo, a gente trabalha em obra pública, então nós seguimos uma planilha que precifica toda a atividade da minha obra, tá? E hoje a minha função dentro da obra é garantir que o profissional que tem aquele preço, que normalmente é um preço baixo, é complicado a gente poder adequar, né, a mão de obra e os valores das obras públicas. Então a gente normalmente encontra um profissional que tem um preço menor. Aí, com o meu acompanhamento, com a nossa conversa, com a exposição, com todas as ferramentas que eu passei para você, nós vamos fazendo com que esse profissional atenda às expectativas. Então, é sempre assim, a gente tem um preço tabelado. Tem que fazer por X. Você faz por X? Uhum. Faço. Então eu vou ver a qualidade do seu serviço. E é muito complicado falar isso, mas a gente consegue, sim, excelentes profissionais, com excelente custo de mão de obra, tá? E o legal desse tipo de experiência que eu tenho tido nos últimos anos, de encontrar profissionais com preço bom e uma qualidade de serviço boa, é que quando você tem algum empreendimento que tem um custo maior, que tem um custo, um valor relacionado à mão de obra maior, você consegue usar o mesmo profissional e ele trabalha para você naquele empreendimento que ele é mais remunerado com uma energia redobrada. Então a gente consegue fazer esse equilíbrio. De modo geral, né, isso a gente vê, é claro, um serviço de uma qualidade superior, ele agrega um valor maior. Então, quando a gente trabalha com um profissional que faz um revestimento, que faz uma pintura, um profissional de modo geral na construção civil, e ele tem um capricho, ele tem uma qualidade do serviço, ele consegue sim cobrar mais e receber mais pelo mesmo serviço. Então, isso é muito importante. A gente tem que aumentar o nível da mão de obra para poder sim agregar mais valor a essa mão de obra. Tá? Isso é muito importante. É a diferença claro. de preço e valor, né? Exatamente. A gente bate muito aqui. O preço é fácil, a gente quer o menor preço, porque o serviço tem menos valor. Então, o gestor dessa obra ele vai gastar mais tempo, gastar mais ferramentas para fazer o serviço ficar compatível. Dá para fazer também, é mais difícil. Agora, se o serviço ele tem um valor agregado maior, aí é muito mais fácil, porque são equipes que desenvolvem um trabalho mais independentes dentro da obra. Aí, para o gestor é mais fácil, e para o cliente final também, reconhece o serviço como uma qualidade muito superior. Legal. Temos 5 minutos. Nesses 5 minutos eu quero explorar um último ponto aí, que é o acompanhamento. Bruno, o que eu vejo? Tem gente que pega 3, 4 obras e solta as equipes lá e acaba não acompanhando, né? E aí quando vê, pipoca BO em tudo quanto é obra e fala, a pessoa fica naquela dor de cabeça gigantesca. O que você poderia orientar? Assim? Você acha que o ideal é um acompanhamento de perto, colocar uma liderança, mesmo que seja alguém abaixo, para olhar? O que você pode orientar o pessoal aqui? Eu vou dar um exemplo, né? É rápido, mas ano passado eu tinha, ao mesmo tempo, simultaneamente, 6 obras que corriam simultaneamente. Prioridade mesmo, deixar um responsável em cada obra. Pode ser um empreiteiro, pode ser um pedreiro que se destaca pela comunicação entre os outros, mas você tem que ter um ponto de referência naquela obra, para que você possa chegar nesse ponto de referência, nesse responsável pela obra,
e alinhar com ele as expectativas, e mesmo que você tenha que mastigar tudo, entregar tudo pronto, se você tem que ter um profissional por obra que seja aquele seu braço direito. Cada obra tem que ter um braço direito. Não é fácil de conseguir, tá? Isso é complicado, mas eu recomendo que seja feita dessa maneira, porque senão você acumula muitas funções e você perde o controle. É muito difícil que você consiga gerenciar várias obras ao mesmo tempo, sem ter uma pessoa que possa canalizar as suas informações e garantir que isso seja executado da maneira que você espera. Então, se for ter várias obras, é possível? Logicamente é possível sim. A gente consegue fazer a gestão de várias obras simultaneamente. Só que eu tenho que ter um líder em cada obra para o qual eu consiga passar esses objetivos e cobrar também alguns resultados, mesmo que eu tenha que tomar a maioria das decisões. Ela tem que estar alinhada tecnicamente e comportamentalmente com você, né? Sim, é justamente o braço direito. É aquele cara que a gente fala hoje em dia, que é aquele que eu vou mandar um WhatsApp, me manda a foto da obra agora. Ele vai lá, manda as fotos, você manda uma pergunta, tem algum problema? Ou ele te manda, Bruno, aqui deu um problema, a gente precisa resolver tal coisa. Porque se você não tiver esse cara, vai dar o problema, você não vai ficar sabendo, daí quando você voltar na obra, o problema vai estar lá parado, a mão de obra parada, a produção não acontece. Então você tem que ter pontos de alarme, tipo, aqui deu um problema, vem cá resolver. Pelo menos como se fosse alarme no celular, sabe? Tipo, aqui deu um problema, vem cá, me ajuda a resolver. Aí você vai lá, resolve aquele problema. Aí deu um problema em outra obra, vai lá, resolve aquele outro problema. E tem que ter a rotina de estar presente na obra o tempo todo. Eu tenho 6 obras, eu consigo passar uma vez por semana em cada obra. Tudo bem, você vai passar uma vez por semana em cada obra e aquela pessoa que está ali, ela vai te manter informada, na medida do possível, de tudo o que está acontecendo. Então dá para fazer, só que daí precisa de calma, disciplina, né? Não pode ficar sem ir na obra, tem que ir na obra e tem que ter uma equipe de confiança. Show de bola. 2 minutos para a live cair. Bruno, você quer fazer as considerações finais aí? Carlos, eu agradeço, né, esse espaço, eu acho que é muito importante, eu acho que a gente tem que desmistificar essa figura do engenheiro, do gestor da obra. A gente tem uma figura muito sólida, né, muito engessada, construída ao redor dessa pessoa, dessa imagem. O gestor, ele tem que ficar no meio, tá? Ele não pode ser esse monstro que muitos figuram, e a gente não pode ser também aquele que é o melhor amigo de todos os funcionários. A gente tem que ter uma posição de liderança. A gente tem que ter o controle sobre essa posição. Porque se a gente é uma figura que ninguém acredita porque é muito carrasco, eles nos prejudicam. E quando nós somos, se vamos falar assim, perna aberta, como nós somos muito próximos, muito amigos, a gente começa a levar para o lado pessoal algumas decisões, e isso é errado, a gente acaba colocando a obra em segundo plano. Então não pode. Recomendo a todos que trabalhem muito esse lado de liderança. Estudem sobre liderança, sobre serem líderes, sobre terem uma postura clara e uma comunicação objetiva. Aí todo o resto é só aplicar a técnica, a prática que a gente aprende na nossa formação na obra. Isso aí é... A parte mais fácil da obra é essa aplicação. O mais difícil é justamente lidar com as pessoas e conseguir deixar todo mundo engajado. Com todo mundo engajado, a obra anda bem. Gestão de pessoas é sempre um desafio, né? A gestão de pessoas é o desafio. É gritante, é onde dá a maior parte dos problemas. Bruno, cara, quero agradecer demais por ter topado aí o desafio, de ter feito essa live, de bater esse papo, de gerar esse valor para os alunos e para todo mundo que está assistindo aqui. Te parabenizar pelo seu crescimento, você ter virado a referência profissional. Hoje, eu tenho certeza que se alguém precisa e busca um engenheiro que consiga ter um acompanhamento, você, hoje na pessoa da empresa, mas você como profissional mesmo, é um cara que eu tenho uma mega admiração. Então, parabéns pela sua entrega. Eu sei que você faz isso com muito amor, com muita energia, você gosta de ver as coisas acontecerem, isso é fundamental, né? Faltam 28 segundos, vai cair. Brigadão, obrigado mesmo por ter participado sexta-feira à noite aí. Muita gente já tá, não no boteco, porque não pode, né? Mas tá numa live aí de sertanejo que deve estar acontecendo. E tem muita gente aqui que passou para acompanhar e gerar conteúdo
Para todo mundo que viu, que participou, muito obrigado também. Essa live vai ficar disponível por 24 horas.